Estamos de volta. Taubaté e Caçapava estão com 190 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades são nas áreas de informática, elétrica, beleza, entre outros. Acompanhe. Em Caçapava, são 100 vagas abertas para cursos de mecânica, elétrica, metalurgia e tecnologia da informação. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de outubro no Complexo Educacional Professor Edson de Freitas Ramalho, que fica na Vila André Martins. Os candidatos devem ter mais de 16 anos e o ensino fundamental completo, além de levar original e cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço. E se o interessado for menor de idade, ele precisa levar também a cópia do CPF do seu responsável. As aulas começam no dia 23 de outubro e mais informações podem ser obtidas pelo site da Prefeitura. Nas unidades da Escola do Trabalho de Taubaté, são 90 vagas disponíveis para vários cursos, como na área da informática e da beleza. Para se inscrever e ter acesso à lista completa das oportunidades, o candidato tem que ir até a Escola do Trabalho, com as cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. Os interessados precisam ter no mínimo 14 anos e também ensino fundamental completo. Segue o repórter setorial. Depois de 6 reduções seguidas, o mercado financeiro ajustou a projeção para a inflação, que é medida este ano pelo IPCA, de 2,95% para 2,98%. A estimativa do boletim Focus é a primeira alta depois de várias quedas seguidas. A expectativa de inflação vinha caindo há 6 semanas, mas agora teve uma tímida alta. Tão tímida que nem chegou a ultrapassar o piso da meta do governo. O foco do governo é que o índice de preços ao consumidor fique em 4,5%, com uma margem de 1,5% para mais ou para menos. Nos últimos levantamentos do IBGE, a taxa ficou menor do que os 3% mínimos. Nesta semana, o mercado financeiro ajustou a projeção para a inflação de 2,95% para 2,98% para este ano. Mas, para o ano que vem, a estimativa para o IPCA continuou caindo. De 4,06% foi para 4,02%, a sexta redução consecutiva. A inflação acumulada nos primeiros 9 meses do ano também está em queda. O índice está em 1,78%, bem abaixo dos 5,51% que foram registrados no mesmo período de 2016. Esta é a menor taxa acumulada em setembro desde 1998. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, permanece em 0,70% este ano. Para 2018, o PIB passou de 2,38% para 2,43%. Um estudo inédito desenvolvido no Brasil pretende detectar o Alzheimer pela saliva. Hoje, para se fechar um diagnóstico da doença, além de exames laboratoriais, é necessário fazer uma avaliação do paciente. O objetivo é facilitar o processo de diagnóstico e antecipar o tratamento. De acordo com os pesquisadores brasileiros, substâncias encontradas na saliva, se relacionadas com outros níveis sanguíneos de substâncias, é possível chegar ao diagnóstico de forma mais rápida. A pesquisa foi desenvolvida em uma universidade de São Paulo e vai ser divulgada na revista da Associação Internacional de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que causa a perda progressiva das faculdades intelectuais por conta de uma atrofia do cérebro. A doença compromete funções cognitivas, como a memória, inteligência, linguagem e a percepção. A dificuldade de se alimentar leva à desnutrição e emagrecimento do paciente. O Alzheimer se espalha de uma região a outra do cérebro, seguindo as conexões entre as células cerebrais, destruindo de maneira progressiva os neurônios. A doença também bloqueia a transmissão de sinais de uma célula para outra. Só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas são pacientes de Alzheimer. Em todo o mundo, o número de pessoas com o problema passa de 35 milhões. Vamos ao plantão da redação. Olá! Denúncias de crimes pela web aumentaram 22% no Vale em 2017. A web denúncia da polícia registrou 1.292 queixas de moradores das 3 principais cidades do Vale.
São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Já as denúncias de crimes apresentaram quedas em 7% entre janeiro e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. São José dos Campos ficou responsável por 46% das denúncias, Jacareí 24% e Taubaté 30%. A Prefeitura de Potim corta gratificações de 180 servidores que sofrem redução nos seus salários. O corte foi confirmado depois que o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado apontaram indícios de irregularidades nos pagamentos das gratificações. Ao todo, a Prefeitura tem 641 servidores. O fim das gratificações afeta 28% do quadro funcional e pode dar aos cofres públicos uma economia de R$ 200 mil por mês. Segue o repórter setorial. Nessa semana, a comissão começou a analisar a denúncia contra o presidente Michel Temer. De acordo com o regimento interno da Casa, a votação pode ultrapassar 40 horas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começou a discutir sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. O parecer do relator Bonifácio de Andrada recomendou a rejeição da denúncia contra Temer por obstrução da justiça e organização criminosa. E mais 2 ministros do governo, Eliseu Padilha, responsável pela Casa Civil, e Moreira Franco, responsável pela Secretaria-Geral da Presidência. Ambos são acusados pelo crime de organização criminosa. A votação deve ser longa e pode ultrapassar 40 horas. Os parlamentares combinaram que não vai haver votação na madrugada. Por isso, o mais provável é que a deliberação do parecer ocorra nesta quinta-feira. São 66 titulares e 66 suplentes da comissão. De acordo com o regulamento, cada um tem 15 minutos para fazer um discurso. E se todos decidirem usar os 15 minutos, vão ser 33 horas, só na primeira parte da discussão. E ainda tem 10 minutos concedidos para 40 deputados que não fazem parte da comissão. Destes 40 deputados, 20 são a favor que seja dada a autorização para que o Supremo analise a denúncia e 20 são contra. Antes da votação, o relator e a defesa de Temer vão ter 20 minutos para se manifestar, com direito à tréplica. Enquanto o nome de Michel Temer é avaliado no Congresso Nacional, a situação dele perante a Justiça tem ficado complicada. A Procuradoria-Geral da República divulgou os vídeos da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, que é tratado como operador de propina para os políticos do PMDB, ligado inclusive ao ex-presidente da Câmara, o deputado cassado Eduardo Cunha. No depoimento, Funaro afirma que o presidente Michel Temer ficava com um percentual das propinas que eram repassados a Cunha. O doleiro Lúcio Funaro, que foi preso em um desdobramento da Operação Lava Jato por desvios milionários da Caixa Econômica Federal, revelou uma intensa rotina de propinas envolvendo grandes nomes da política nacional. Funaro foi considerado como o operador de propina para o PMDB. Ele conta sobre uma caixa com R$1 milhão que ele foi buscar com o assessor especial do presidente Michel Temer, José Yunes, a pedido do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Explique melhor essa situação. Esse dinheiro era um dinheiro que vinha da Odebrecht? Sim. Certo? Certo. Tá. Esse dinheiro, o destinatário, sim, seria? Seria o PMDB, divisão que deveria ter ser feita pelo Padilha. O Padilha faria essa divisão. Exatamente. Mas esse recurso o senhor iria entregar para o Gedel. Isso. Funaro também delata outras transações envolvendo mais de R$9 milhões. Ele explica que os valores eram pagos de várias formas, mas principalmente através de notas fiscais. E a propina como foi paga? Ele creditou, eu tinha uma conta corrente interna com ele, e ele me creditou a conta corrente interna no valor da propina, e eu fui sacando o dinheiro através de notas fiscais de emissão de empresas minhas, ou através de boletos que eu mandei para ele pagar, ou através de depósitos que eu pedi para ele efetuar, mas 95% do que eu recebi do Joesley foi através da emissão de notas fiscais. Quanto é que foi pago de propina nesse caso?
9.750.000. O doleiro conta que o presidente Michel Temer ficava com um percentual das propinas que eram repassadas ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O dinheiro vivo chegando na minha mão, eu distribuía para quem eu tinha que pagar, que nesse caso era o Eduardo Cunha, que fazia o repasse para quem era de direito dentro do PMDB, que eram as pessoas que apoiavam ele dentro do PMDB. Que eram? Era Henrique Alves, Michel Temer, todas essas pessoas, a bancada que a gente chamava de bancada do Eduardo Cunha. O Eduardo, ele funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos. Ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara. E essa influência ficou clara na votação da medida provisória dos portos. Funaro disse que a medida provisória foi aprovada para defender os interesses de grupos ligados a Michel Temer. Essa MP foi feita para uma reforma do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o Grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos doadores, dos grandes doadores das campanhas do Michel Temer. E o Eduardo me narrou que, na época, o Michel pediu a ele, tem que fazer isso, cuidar disso, para que o negócio não saísse do controle. Porto de Santos, todo mundo sabe em São Paulo, quem convive no mundo político, que o Porto de Santos é a área de influência do Michel Temer. Os vídeos foram gravados na Procuradoria-Geral da República há 2 meses e somam 15 horas de depoimento. Pelas regras da colaboração, o delator precisa entregar outras evidências para comprovar o que disse em depoimento. O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em agosto. No próximo bloco, você vai ver as reações dentro da política contra a divulgação dos vídeos da delação de Lúcio Funaro. O Repórter Setorial volta já já.